tempo eu não tivesse posto as portas, os portões, que Sanbalate e Gesem mandaram dizer: vem, reúnamos em alguns das aldeias da planície de Ono. No entanto, eles pensavam em me fazer mal. E enviei-lhe mensageiro dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso descer. Por que cessaria a obra enquanto eu deixo e desço a voz? Ou em outras traduções: estou fazendo uma grande obra, de modo que eu não posso parar. Aleluia! Quando nós começamos a leitura do livro de Neemias, nós vemos que no capítulo 1, quando ele pergunta, para o filho de Acalias o que aconteceu com o povo que estava em cativeiro, ele vai receber a notícia de que havia acontecido com a cidade e que o pouco povo que sobrou, que estava no cativeiro, estava sofrendo uma grande aflição, desprezo, porque a cidade havia sido destruída, estava tudo queimado, tudo arruinado. E o que me chamou a atenção é que quando ele ouviu estas coisas, o próprio texto vai dizer que ele se assentou e chorou, e lamentou alguns dias, e jejuou e orou diante do Deus do céu. Aleluia! Neemias, ele não só sentiu aquela notícia, o baque daquilo que estava vivendo, mas ele fez o que era necessário, se humilhar diante de Deus, jejuando e orando. E eu entrei aqui e o Senhor está falando conosco, diante da aflição, diante da notícia má, diante da ruína que aconteceu, que esteja acontecendo na sua vida. Não somente sente, se lamente, chore. Tem esse tempo, é normal, somos seres humanos, mas Deus deixou armas para que possamos usar. E qual é a arma? É o jejum, a oração, é nos humilhar diante dele. Aleluia! Neemias então não só se prostra, mas ele vai usar aquilo que ele sabia que era uma arma poderosa. E ele vai fazer uma oração muito linda de humilhação diante de Deus, reconhecendo as suas falhas e daquele povo. Eu acho lindo isso, porque ele se humilha diante do Senhor para que Deus faça alguma coisa. Eu não vou entrar muito a fundo em todo o texto, mas eu quero falar aquilo que Deus colocou em meu coração até nós chegarmos no 6. E aí no capítulo 2 de Neemias vai estar triste diante do rei. E o rei, percebendo que ele está triste, e ele nunca tinha se apresentado triste diante do rei, vai perguntar se ele estava doente, o que havia acontecido. Então Neemias vai dizer, e o que eu acho interessante aleluia, que muitas das vezes a nossa falha, o nosso erro é mostrar para quem não pode nada fazer, é explanar aquilo que está acontecendo na nossa vida com quem nada resolve. Mas aqui com Neemias nós estamos aprendendo qual é o primeiro passo, o que nós devemos fazer, qual é o segundo passo. Ele estava diante do rei, ele era servo, estava diante daquele que ele servia, e aquele que ele servia conhecia quem ele era, e sabendo disso, então ele vai uma vez mais ser humilde, ele vai
aquele lugar, vai sondar para saber todas as coisas que era necessário. E o Senhor está falando conosco. Seja alguém que se levanta, se posiciona, mas que quando você começar a se levantar para concluir o projeto que eu te dei, eu confiei a você, seja alguém também que esteja vigilante, seja alguém que esteja com os olhos abertos, seja alguém que esteja atento, como Neemias. E aí nós vamos chegar aonde é o nosso foco. No capítulo 4 vai dizer que vai vir a oposição. Então, quando Sanbalat e Tobias ouviu que Neemias, juntamente com o povo, estava edificando as muralhas, eles ficaram enfurecidos e teve grande indignação, zombou diante dos exércitos de Samaria. Disseram que eles eram fracos, que eles não tinham capacidade. Como que vocês vão levantar? As pedras estão queimadas. Como vocês vão fazer? Como que vocês vão conseguir? E quantas vezes na nossa vida não é diferente? Quando estamos nos posicionamos diante para fazer alguma coisa, o adversário se levanta, nos afronta. E o problema não está na afronta, o problema está como a gente se comporta diante disso. Aleluia. Como que a gente se comporta diante das afrontas, diante da zombaria do adversário, daqueles que se levantam, usados pelo inimigo contra nós. E nós aprendemos aqui o que Efésios 6 também fala, que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Aleluia. E o plano, o intuito de Sanbalat e Tobias era parar a reconstrução. Era que a cidade não fosse edificada. E eles fizeram de tudo para que isso acontecesse. Só que primeiro eles foram atacar quem estava julgando. Não foram diretamente em Neemias. E na minha e na sua vida não é diferente. Todas as vezes que nós nos posicionamos, alguns textos bíblicos vão nos relatar isso. Vemos isso em Êxodo também, que há um livro que antes não era separado do livro de Neemias. Se posiciona, vem os inimigos para querer infiltrar, para querer parar, para querer atrapalhar. E na minha e na sua vida não é diferente. Quando estamos posicionados na presença de Deus, quando nós retornamos, nos posicionamos, o inimigo ele vai fazer de tudo para nos desanimar. Ele vai fazer de tudo para nos abater. E interessante é que ele não vai vir com a força do braço. Primeiro, ele vai atacar o seu emocional. Ele vai atacar na sua mente, tentando te convencer de que você não pode, de que você não é capaz, de quem é você, de que você não tem nada para que isso dê certo, você não tem nada nas suas mãos para que isso seja concluído. Como é que você vai fazer? Ele vai tentar te desanimar. E quando nós lemos um pouquinho sobre a mente humana, e a própria palavra vai dizer que Cristo é a cabeça justamente por isso, porque a mente ela comanda todo o nosso corpo. Se o nosso emocional estiver abalado, você pode estar bem de saúde, ele desequilibra todo o funcionamento do seu corpo, porque a mente ela comanda o nosso corpo. E é por isso que o inimigo vai lutar com as nossas emoções, vai lutar nos nossos pensamentos, vai lutar usando palavras para nos ofender, para nos desanimar, pessoas para zombar, rir na nossa cara e achar que esse projeto não vai adiantar, que esse projeto não vai adiante. E quando ele não usa pessoas, ele usa a nossa própria mente contra nós mesmos, nos fazendo olhar para a circunstância que está à nossa frente. E aí nós mesmos começamos a pensar naquilo que estamos vendo. E começamos a dizer para nós mesmos, não vai dar certo. Eu acho que é melhor desistir. E eu acho que tem razão. É melhor parar. Só que eu acho lindo, como eu falei aqui, vai nos ensinar o que Efésios 6 fala. Neemias, no capítulo 5.
vez mais. A primeira oração de Neemias é oculta, mas ele ora por ele e por todo o povo que pecou, por todo o povo que restou, se humilhando diante de Deus. E a segunda oração de Neemias neste texto é uma oração pública, onde Neemias vai orar a Deus para que Deus parasse a opressão do inimigo. Neemias, ele não revidou com palavras, Neemias, ele não foi debater, ele não foi tirar satisfação, não. Neemias vai orar, porque ele entendia que quem podia fazer por ele é Deus, que falar não ia adiantar, que falar era tudo que o inimigo queria que ele debatesse, para acusá-lo, porque assim que o inimigo faz. Quando ele faz com que nós nos viramos e perdemos o nosso controle emocional, que Deus confiou em sua mão, o projeto que Deus confiou a você. Aleluia. Neemias então ora. E aí chegamos numa parte chave dessa tarde. Mas eu quis falar esses pontos porque foi o que o Senhor colocou em meu coração. Aleluia. Eles viram que tentaram de tudo com o povo. Tentaram de tudo. E o povo não parou. Por mais que até desanimaram, mas não pararam. O texto vai relatar então que eles cercam a cidade de Samaria. Cerca Jerusalém. Vai cercar. Porque o inimigo, ele não desiste de tentar nos parar. O inimigo, ele não desiste de tentar nos frustrar. Ele não desiste de querer aniquilar o projeto de Deus nas nossas vidas. Aleluia. Então agora eles ouviram que mesmo com todas as tentativas, aquele povo não parou. E aí edificaram os muros ou a muralha. Então conseguiram edificar a muralha e não havia fenda. A muralha que foi edificada não havia brecha. Aleluia. Quando a muralha, muro, parede tem uma brecha, ela não é tão inabalável assim. Quando uma parede começa a dar uma rachadura, a rachadura é pequenininha, mas daqui a pouco vai abrindo com a quentura, vai abrindo, e essa rachadura vai ficando grande, vai ficando maior. E quem tem visão de Deus, como Neemias tinha, já entendeu: eu vou me levantar, posicionar, vou edificar a muralha que foi derrubada, destruída. Não vai ter brecha, ela não vai ter fenda, porque ainda que tenta infiltrar alguma coisa, não vai conseguir. As muralhas estavam ok, tudo certo, não tinha rachadura, só que ainda tinha porta e portões, porque ainda não estava concluído. E os inimigos, sabendo de que a muralha já estava pronta, mas ainda não estava com as portas e os portões, eles vão agora tentar tirar o foco de Neemias. Aleluia. Eles não conseguiram desanimar o povo, porque o povo tinha alguém que tinha convicção de quem ele servia, de quem era o dono da obra, de quem era quem enviou recurso, de quem tinha enviado até lá.
porque tinha armadilha preparada. Porque se Neemias descesse, eles conseguiam atacar Neemias. Eles conseguiam traçar o plano que eles tinham contra Neemias. Aleluia. À medida então que o projeto se aproximava